Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em análise de dados e Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar como transformar o gráfico de barras nativo nesse visual poderoso aqui para fazer comparações. Então no cenário que eu vou mostrar aqui, eu tenho o faturamento e eu tenho a meta. E aí a gente vai ter as variações positivas e as variações negativas, percebam, né, que estão formatadas condicionalmente. E mais do que isso, a gente vai ter também um rótulo totalmente personalizado. Olha só, vou pegar o cenário aqui do Zagallo. O faturamento dele foi 37,7 milhões. A sua meta era 46,6 milhões. Então, faltou 19,1% para ele atingir a sua meta. E esses 19,1% para atingir a meta é justamente esse valor aqui, ó, 8,9 milhões. E tudo isso aqui dinâmico, olha só que incrível, ok? E aí eu vou mostrar, galera, literalmente todo o passo a passo para que vocês consigam pegar as técnicas e os conceitos dessa aula e adaptar para a realidade de vocês. Eu estou mostrando aqui um cenário de faturamento versus meta, mas facilmente vocês podem adaptar para um cenário onde você vai ter o valor do ano atual versus o ano anterior, versus o mês anterior, trimestre anterior. Criatividade vai ser com vocês, ok? E aí, todo o passo a passo, tintim por tintim, durante a aula. Então, se você já gostou da ideia dessa aula, tá? Não deixe de curtir, de comentar, ok? A sua curtida e o seu comentário, pessoal, ajuda bastante o canal a crescer, ok? Então, dê essa moral aí, já curte, já comenta e compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgar esse conteúdo aí para mais pessoas, ok? Então, sem muita enrolação, bora para a aula. E aí, galera, antes de começar a colocar a mão na massa, deixa eu mostrar aqui o meu modelo de dados, onde eu tenho aqui duas tabelas fatos, venda e metas, duas tabelas dimensões, calendário e vendedores. E aí já tenho aqui três medidas prontas: o faturamento, que é o total de vendas, o total de metas e a porcentagem da meta. Ok? Lembrando que para este exemplo eu estou utilizando comparar o faturamento com a meta. Mas se você tiver aí também no seu modelo de dados, por exemplo, para comparar o ano atual com o ano anterior, fica super legal também para a utilização desse gráfico, ok? E aí, vamos lá, né? Primeiro, a gente não vai utilizar nenhum visual personalizado, a gente só vai utilizar visuais nativos. Então, já vou inserir aqui o visual. Botão direito, adicionar um visual. Deixa eu já posicionar o gráfico no espaço aqui que eu desejo. E aí, qual vai ser o visual que nós vamos utilizar? É esse visual de gráfico de barras clusterizado. E aí, no eixo Y, ou seja, ali no eixo vertical, eu quero colocar quem? O gerente. Ok? E aí, agora, cadê? No eixo X, no eixo horizontal, eu vou colocar quais medidas? A do faturamento e vou colocar também a meta. Ok? Vai ficar dessa maneira aqui o gráfico. Claro que ele veio aqui um pouco poluído, né? Então a gente pode retirar esses títulos, a gente pode retirar aqui também o eixo X, ok? E inserir os rótulos de dados. Vamos fazer isso? Então, botão direito, formato, e aí agora eu posso selecionar o elemento que eu quero fazer alguma alteração. Nesse caso aqui, os títulos do eixo eu vou remover. Agora o eixo X eu vou remover também. O eixo Y eu vou com o botão direito, deixa eu talvez colocar o tamanho 8. Não, tamanho 9 mesmo, ok? E aí, a princípio, é isso. Deixa eu modificar aqui também um pouquinho essas cores aqui da barra. Então essa mais escura que é o faturamento, eu vou colocar essa cor. E a mais clarinha que é a meta, eu vou colocar essa cor aqui. Assim fica um pouco mais discreto, ok? Agora o que eu quero fazer também? Inserir os rótulos de dados. Então, adicionei aqui os rótulos de dados. E aí eu vou fazer algumas formatações nele. Então, quero começar formatando o rótulo de dados do faturamento. Seleciono ele. Já apareceu a opção aqui para formatar ao lado. Então, primeiro, eu quero posicionar ele na extremidade interna para ficar dentro da barra. E agora no valor eu vou colocar o tamanho 8. A fonte eu vou colocar a calibre e eu quero com uma casa decimal. Ok? Vou fazer o mesmo agora com o rótulo da meta. Então, a posição extremidade interna, e aí tamanho 8, fonte calibre, e aí vou colocar uma casinha decimal também. Prontinho. Agora o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui em tamanho e estilo. Agora eu vou tirar a tela de fundo, vou colocar a fronteira visual, que nada mais é do que uma borda, tá? Então vou colocar uma borda aqui, ela mais clarinha. Vou arredondar os cantos aqui em 7. Vou colocar também uma sombra um pouquinho mais escura do que a borda. E aí vou centralizar. Vai ficar com esse formato aqui.
Ok? Então, prontinho. A gente já tem aqui a base do nosso gráfico. Agora, como é que a gente vai chegar no resultado final de ter aquelas setas fazendo a comparação? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. As setas elas vão ficar bem aqui entre essa diferença dos dois valores. Tá vendo? Vai ficar bem aqui entre a diferença entre o faturamento e a meta. Então, a gente tem que calcular esse valor, ok? Então, vamos lá. Botão direito. Vou criar aqui uma nova medida. Dar um zoom aqui para facilitar, principalmente quem estiver assistindo no celular. E aí eu vou colocar o nome dessa medida como sendo a medida 1, diferença. Igual. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o faturamento menos a meta. Simples assim. Agora com essa medida criada, eu vou trazer ela aqui para dentro do cartão. Talvez vai facilitar aqui na explicação durante a aula, ok? Agora a gente já tem essa diferença aqui entre os valores, ok? Agora, como é que a gente vai criar aquelas setas? Da seguinte maneira. Com o cartão com o gráfico selecionado, a gente vai utilizar agora as barras de erros. As barras de erros elas têm o limite inferior e o limite superior, ok? E aí, como as barras de erros elas não têm a opção de formatação condicional, então nós vamos ter que criar medidas que vão fazer as variações positivas e as medidas que vão fazer as variações negativas, ok? Vamos começar com as variações positivas, que nada mais é do que o faturamento, ok? Ele é maior que a meta. Olha só, faturamento maior que a meta. Então, vamos lá. Primeira medida que eu vou criar aqui. Eu vou colocar o nome dessa medida 2.1 e aí eu vou colocar base positivo. Daqui a pouquinho vocês já vão entender por que eu estou falando disso, tá? A base vai ser quem? Vai ser a medida da meta. E aí, vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Essa medida que eu acabei de criar, eu vou trazer ela aqui para o eixo X, logo abaixo da meta original. Olha só. E aí, foi criado o gráfico aqui. Mas deixa eu dar um zoom aqui. Esse zoom já automático. Acho que vai facilitar a vida quem estiver assistindo aí pelo celular. Prontinho. Okay? Então, essa medida que a gente acabou de criar, olha só, ela sempre vai ter a mesma largura da meta. Ok? Então, deixa eu vir aqui com o botão direito, formato. E aí, a princípio, tá? Esse rótulo, eu não preciso dele. Vou deixar somente aqui a barra. Daqui a pouco a gente vai habilitar esse rótulo, mas aí é mais para frente, tá? Olha só, já deu uma bagunçada aqui também no título, né? Então, deixa eu já colocar o título da maneira que eu quero. Faturamento e meta por gerente. E aí eu vou fazer o seguinte, já vou colocar também um subtítulo, tá? Vamos lá, colocar um subtítulo. Que aí eu vou falar que vai ser assim, ó, com a variação em reais e em percentual. E aí vou colocar aqui um divisor na mesma cor ali da borda. Ficou dessa maneira aqui, ok? Claro que esse subtítulo, eu costumo colocar ele menor, tá? A fonte menor que o título. E claro, também mais claro. Claro demais. Pronto, dessa maneira. Agora vamos voltar para o assunto aqui da barra, tá? Então, a gente criou essa medida 2.1, base positivo. Por que eu dei o nome dessa maneira? Agora, vamos vir aqui para as barras de erro. Vou selecionar essa medida que a gente acabou de criar e vou habilitar a barra de erro. Por quê? O limite inferior é quem? Vai ser a própria medida. Então, ela vai ser o início da nossa seta. Okay? Deixa eu até trocar aqui para um outro mês. Prontinho, para deixar todos os valores onde a meta é maior que onde o valor do faturamento é maior que a meta, para não confundir vocês, ok? Então, cadê as barras de erros? Aqui. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente, com essa medida aqui, definiu o limite inferior, aonde vai ser o início da nossa seta, ok? Agora, o limite inferior vai ser quem? Vai ser o final aqui da medida do faturamento, ok? Mas, olha só, eu não posso colocar a medida do faturamento aqui. Eu tenho que criar o seguinte, eu tenho que utilizar a medida que a gente fez aqui, ó, a diferença, tá vendo? Por quê? A nossa seta nada mais é do que essa diferença aqui dos valores entre as duas medidas. Bom, e aí para isso, né, como a gente vai ter que criar setas positivas e as setas negativas, então a gente vai ter que criar uma medida para cada uma dessas setas, ok? Ou seja, para cada uma dessas variações. Então eu vou criar aqui uma nova medida, eu vou chamar ela de 2.2, e essa realmente vai ser a nossa seta. E aí eu vou colocar seta positivo. A princípio, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável, onde eu vou chamar ela de diferença, vai ser igual à própria medida da diferença.
E aí eu vou retornar ela. Prontinho. Aí essa medida eu vou chamar ela aqui, ó, no limite superior. Aí você vai falar, pô, Jefferson, criou a seta para o lado inverso. E realmente é isso. Por quê? A gente vai ter que trocar a relação, aonde ao invés de absoluta, nós vamos colocar ela como relativa. Agora a gente já tem a seta aqui realmente bem aonde a gente deseja, bem na diferença entre os valores. E aí isso fica dinâmico, olha só. Agora vamos fazer as formatações aqui condicionais, ok? Então, ainda aqui na barra de erros, a gente vai desabilitar a dica de ferramentas. Vou habilitar aqui a barra. E aí, a cor da barra, já vou colocar ela na cor verdinha. Prontinho. Largura, vou colocar 2. O marcador, vou colocar esse triângulo. Vou diminuir aqui um pouquinho, tamanho 4. E vou, tamanho da borda aqui, ó, 0. Vai ficar dessa maneira aqui. Bacana, né? Aí, agora, a gente tem aqui um probleminha. Por exemplo, vou selecionar o mês aqui de setembro, onde a gente tem aqui os valores, olhem só, que a seta tá certinha, e aqui bagunçou, né? E aí, vamos entender o porquê que bagunçou. Primeiro, eu vou selecionar aqui a gerente Marta. Selecionei a gerente Marta, vamos prestar atenção nessa medida aqui, da diferença. A diferença ficou 7,76 milhões, ou seja, um valor acima de zero. Então, ficou legal. O Guardiola, onde a seta ela está certinha, olhem só, também um valor acima de zero. Se eu selecionar aqui o Zagallo, onde a seta bagunçou, olhem só, o valor é negativo, ou seja, menor que zero. Então, eu vou ter que fazer uma condicional para mostrar essa seta verde somente aonde a diferença é maior que zero. Ok? Então, a gente já entendeu aqui a jogada. Então, vou utilizar um if e aí eu vou fazer o check. A diferença é maior que zero? Se for, vai me retornar o próprio valor. Se não, vou deixar em branco. Agora, olhem só, a gente tem as setas somente aonde a diferença é maior que zero. Aonde não é, fica em branco, ok? E aí agora, tudo isso está dinâmico. Se eu selecionar, por exemplo, Júlio, não apareceu as setas, por quê? Em todos os contextos, olhem só, está tudo menor que zero. Show de bola, né? Perfeito. Já entendemos aqui agora essa lógica. Agora a gente tem que habilitar o rótulo de dados. Mas o rótulo de dados dessa barrinha aqui amarela. E essa barrinha amarela, lembra quem que é ela? É esse camaradinho aqui, ó, a medida 2.1, a base do positivo. Se eu selecionar o gráfico e eu vim aqui em rótulo de dados e eu habilitar, olha só, já apareceu o rótulo para nós. Porém, eu quero esse rótulo aqui dentro da barra. Então, posição, extremidade interna, ok? Em valor, eu já vou colocar o tamanho 8, vou colocar já a fonte calibre e vou colocar em negrito e vou colocar da mesma cor aqui da seta. Okay? Aí você vai falar, Jefferson, mas essa barrinha amarela aqui, a gente vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai tirar a transparência dela, ela ficar totalmente invisível, ok? Mas deixa ela aqui por enquanto. Aí vamos entender o seguinte, essa medida aqui, a base positivo, o que é que ela está me retornando? O valor da meta, né? Então esse valor aqui, ó, é exatamente o mesmo que está acima, ok? Porém, o rótulo de dados, eu não quero isso, né? Eu quero um rótulo de dados, ele personalizado. Eu quero que apareça qual que foi o valor da diferença entre os dois valores e também o percentual. Então a gente vai ter que fazer aí uma formatação condicional somente nos rótulos, ok? Então vamos lá. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar aqui a medida onde a gente quer formatar o rótulo de forma dinâmica, que é essa medida 2.1. E aí vamos fazer o seguinte, medida selecionada, a gente vai vir aqui no formato, e, ó, formato, aí nós vamos mudar para dinâmico. E aqui no quadro, na barra de fórmula, eu vou colocar até meu nome, vou colocar Jeff, e aí já apareceu aqui. Agora vamos prestar atenção nessa opção aqui, olhem só, a gente tem ainda a medida, que está me retornando o valor da meta, porém, nós temos o formato. Então, por mais que a medida ela esteja me retornando um valor numérico, a gente pode deixar personalizar o que vai aparecer no rótulo utilizando o DAX, ok? Então, vamos lá. Olhem só, vamos fazer um teste. Aqui eu coloquei Jeff, apareceu normal. Digamos que eu quisesse que aparecesse o valor 10 aqui para todo mundo. Aí você vai falar, é só eu colocar o 10 dessa maneira. Deu erro. Aí você vai falar, beleza, eu vou colocar o 10 entre aspas. Também não vai funcionar, olhem só.
Aí você vai falar, pô, mas o que é que aconteceu? Tem um segredinho aqui nos formatos dinâmicos, ok? A gente, para colocar um número, a gente tem que utilizar 4 aspas e concatenar esse número dessa maneira aqui. Agora sim vai aparecer esse 10 para todo mundo, ok? E aí, vamos lá, vamos começar a fazer aqui o nosso rótulo para ele ficar dinâmico, né? Então, primeiro, eu vou criar uma variável que vai ser o valor. E aí eu quero trazer o valor da diferença, ok? Vou colocar aqui um return. A princípio, eu vou concatenar dessa maneira aqui, ó, quebrando a linha. Vou pegar essa medida, essa variável, e vou trazer ela aqui. Olhem só, já deu uma bagunçada aqui, ó, porque o número ficou gigante, né? Então, eu preciso formatar esse valor aqui. E aí eu já vou pegar uma formatação, que inclusive eu já mostrei aula aqui no canal, ok? Então, se esse valor aqui estiver na casa dos bilhões, vai aparecer essa formatação. Se estiver na casa dos bilhões, essa formatação. Na casa dos milhares, essa formatação, ok? Esse for ali um número inteiro, né, abaixo ali de 1000, esse número aqui nessa formatação. Agora, se eu pegar essa variável e concatenar ela aqui embaixo, percebam que já deu bom. Inclusive, né, vamos fazer o seguinte. Vou selecionar esse gráfico e já vou retirar aqui a cor da amarelinho. Então, prontinho, ó, vou selecionar o Zagallo, percebam que aqui, ó, 23,26 milhões, o mesmo que apareceu aqui. Marta, 22,16 milhões, 22,16 milhões. Então, está batendo, né? Só que, além do valor, eu quero também trazer, ó, a porcentagem da meta. Então, eu vou criar outra variável, eu vou chamar de v_porcentagem. E aí, eu vou trazer a medida porcentagem da meta. Vou retornar ela aqui, só para vocês verem que vai acontecer também o mesmo BO. Olhem só. Vamos pegar como base aqui o Zagallo. Retornou 1,66. Por quê? Porque a meta foi 166,16%. Ok? Mas é isso aqui que eu quero que apareça? Não, eu quero que apareça no formato de porcentagem, né? Então, vou trazer também aqui uma formatação para números em porcentagem, okay? Para transformar o número decimal em porcentagem. E aí eu trouxe essa variável aqui, ó, porcentagem formatada, ok? Então, olhem só. Ficou agora dessa maneira. Porém, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pegar o Zagallo aqui ainda como exemplo. Você concorda comigo? A meta do gerente é 100%, ok? 100%. Eu quero saber somente a variação. Então, eu tenho que tirar esse 100% desse 166. Eu só quero que fique o 66,16. Aí sim vai fazer sentido para mim nessa análise. E aí, como é que eu vou fazer isso? Simples, né? É só eu vir aqui na porcentagem e fazer menos 1. Olha só, que legal. Agora vai ficar desse jeito aqui, ó, mais 66,2. Ok? Eu descontei aquele 100%. Agora que eu já tenho o valor da diferença e eu tenho a porcentagem da meta, eu posso, né, fazer uma variável final onde eu vou concatenar os dois valores. Inclusive, eu coloquei assim, ó, v rótulo final. Eu trouxe o valor formatado, utilizei aqui um pipe para concatenar, e aí trouxe logo depois, né, a porcentagem formatada. E aí, vou colocar bem aqui. Agora, olhem só, um rótulo personalizado. Okay? Então, quando eu estou aqui no contexto do Zagallo, o Zagallo faturou 58 mil ou 58,4 milhões. A sua meta era 35,2 milhões. Então, ele ultrapassou a sua meta em 66,2%. Isso, em reais, corresponde a 23,26 milhões. Você viu como que a pessoa que vai fazer ali alguma análise, ela já tem a informação de bate-pronto, não precisa passar o mouse para ter um tooltip, não precisa ir para uma outra tela, já está tudo aqui no mesmo gráfico, ok? E aí, a princípio, parece que já funcionou, porém, vamos voltar naquele cenário, onde a gente tem na mesma tela valores positivos e negativos, olhem só. Agora, aqui, no contexto do Zagallo, a variação foi negativa, né? Então, vou selecionar aqui o Zagallo, variação negativa. Olha só, a diferença está abaixo de zero. Então, quando a diferença está abaixo de zero, eu não quero que apareça esse rótulo. Então, é só a gente fazer um check, né? Aquela diferença, ela está armazenada nessa variável, na valor. Então, vou fazer o seguinte, vou utilizar um if, e aí eu vou falar. Se a variável valor ela é maior que zero, se for, pode me trazer o rótulo. Se não, vai deixar em branco. Ok? Olha só, agora o rótulo sumiu.
Agora tudo dinâmico. Olha que incrível, né? Agora que a gente fez as variações positivas, ficou fácil, né? Agora a gente vai fazer quem? As variações negativas, aonde a meta ela é maior do que o faturamento, ok? Então, vamos lá, né? Agora praticamente é só a gente ir duplicando tudo que a gente fez. Primeiro, vou selecionar essa medida, a 2.1 base positivo, e vou criar uma nova, aonde vai ser a 3.1 base negativo, ok? E aí, vou fazer o seguinte, essa medida, ela vai continuar tendo na sua base a meta. Aí eu vou trazer ela aqui para dentro do gráfico. Porém, olhem só, eu vou trazer ela em cima, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Olhem só, eu vou trazer ela em cima aqui do faturamento. Trazer ela bem aqui em cima, para a gente ter a seta, tá? Da variação bem aqui em cima. E aí essa cor aqui, ela veio muito escura, né? Então vou selecionar a 3.1 e vou colocar aquele amarelinho. Deixa eu até colocar uma transparência aqui. Pronto. Botão direito, formato. Por enquanto, esse rótulo de dados aqui, eu não preciso dele. Então vou deletar. Ok? Então a gente já tem a base aqui do negativo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar essa outra medida, que é a 2.2, que vai realmente criar a seta para nós, né? Então vou copiar essa medida, vou criar uma nova, e aí vai ser 3.2 seta, colocar assim, ó, negativo. Agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de ser maior que 0, eu vou colocar menor ou igual, tá? E aí prontinho. Agora com o gráfico selecionado, a gente vai aonde? Nós vamos aqui nas barras de erro, e aí vamos selecionar a opção 3.1, ok? E aí vamos habilitar. Só que agora, olhem só, o nosso limite superior, ele é a sua própria medida. E o limite inferior, onde vai finalizar a barrinha, é essa medida 3.2 que a gente acabou de criar. É só trazer ela para cá. E aí você vai falar, bagunçou tudo, Jefferson, mas lembra? Vamos trocar a relação de absoluto para relativo. Olha só, prontinho, já temos aqui a seta. Agora é só fazer a perfumaria, né? Então vamos lá. A cor da barra, vermelha, é só, vermelhinha. E aí vou colocar o mesmo tamanho que eu coloquei nas outras, né? A largura aqui 2. O marcador vai ser esse triângulo, no tamanho 4, e a borda a gente tira. Prontinho, já temos aqui, tá? As barrinhas. As barrinhas não, né? As setas. E agora, pessoal, olhem só, tudo dinâmico, tá vendo? Aqui positivo, aqui negativo. Olha só que incrível, né? Tá vendo? Certinho. Agora o que a gente precisa? Habilitar o rótulo de dados dessa seta negativa. E aonde que a gente habilita o rótulo de dados? Na base. Tá? Então, seleciona o gráfico, a gente vai vir aqui no rótulo de dados, no 3.1 a gente vai habilitar. Já apareceu aqui para nós, ok? Deixa eu colocar todos aqui como negativo, vai ficar mais fácil. Já apareceu aqui para nós. Agora vamos fazer aí as perfumarias, né? Cadê? Rótulo, opa, não. Seleciono o gráfico. Rótulo de dados, a gente vai vir aqui em valor. Vamos colocar aqui tamanho 8, e aí eu vou colocar a fonte calibre. Fonte calibre, cor vermelha, vamos colocar em negrito. Perfeito. Agora é só a gente pegar na base positivo o mesmo formato dinâmico, ok? Então vou selecionar tudo com Ctrl A. Eu venho agora para a base negativo, e aí eu vou trocar para formato dinâmico. E aí a gente vai colar, e aí no rótulo a gente faz a mesma jogada. Aqui que está maior, a gente coloca menor ou igual 0. E aí, perfeito, já apareceu aqui. Só que aí o rótulo a gente vai fazer o seguinte, né? A posição a gente sempre vai querer agora na extremidade externa, né? Para ficar para fora da barra. E agora na própria barra a gente aumenta totalmente a transparência. E aí nós temos o nosso gráfico. Olha só, incrível, né? E a princípio, galera, é isso. Parece, né, que finalizou, porém, né, a gente tem que, eu particularmente, gosto de fazer uma última personalização. Então, quando eu trabalho com gráficos de barra, gráficos de coluna, gráficos de área,
aonde eu tenho certeza que não vai ter valores negativos. Por exemplo, eu não vou ter um faturamento menos 50, não vou ter uma meta menos 40 mil, 100 mil, ok? Então, eu costumo vir aqui no mínimo, tá, no eixo, e colocar o valor 0, para não ter a possibilidade de fazer distorções nas análises. Acontece muito naqueles gráficos de eleição, né? Onde, por exemplo, eu tenho aqui o 44,4 milhões e aqui eu tenho 32,3. Então, está aqui na proporção correta. Mas dependendo de como estão os valores do seu gráfico, esses 32, ele pode aparecer bem aqui, ó, colado praticamente no 44, ok? Então, para evitar essas distorções aqui nas análises, eu costumo colocar esse valor aqui, ó, no mínimo como 0. Porém, agora deu uma bagunçada, porque aonde tem o maior valor, olhem só, ele não consegue colocar o rótulo para fora. O rótulo passa para dentro, né, aqui da barra, e aí fica poluído aqui essa visualização. E aí uma forma de corrigir isso é utilizando o DAX para a gente deixar o valor máximo do eixo X ele dinâmico. Por exemplo, qual foi o maior valor aqui que a gente tem no gráfico? É esse 37,8 milhões. Então, o nosso eixo X, ele está vindo até esse valor aqui, tá vendo? A gente precisa aumentar esse valor máximo. Por exemplo, ao invés de terminar no 37,8, talvez terminar no 46 milhões. 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o eixo X terminando nesse cenário aqui no 46 milhões, tá vendo? A gente teria esse espaço extra para caber o rótulo. Porém, a gente fixou aqui esse valor. Se eu fizer qualquer outro filtro, pode ser que não seja esse valor ali no valor máximo. Talvez aqui, ó, se eu selecionar março. Ó, março, o maior valor foi 41 milhões. Então, seria legal a gente ter algo ali na casa dos 50 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 50 milhões não foi legal, então talvez 51. Aí já o rótulo caberia, ok? Então a gente viu que a gente precisa deixar esse eixo X aqui, o valor máximo dele é dinâmico. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o DAX, né? Então, vamos lá. Primeiro, vou criar a medida, que vai ser essa de número 4, e eu vou colocar eixo X, eixo X máximo. Será igual. Primeiro, eu vou criar uma tabela. Essa tabela eu vou utilizar a função addColumns, porque eu preciso criar uma tabela, galera, onde tem tudo que tem ali no nosso gráfico. Eu preciso ter os 3 gerentes, os 3 valores de faturamento para cada gerente e os 3 valores de meta para cada gerente. Okay? Então, a addColumns. O primeiro argumento dela é uma tabela. Então, eu vou utilizar a função allSelected. Eu vou lá na tabela vendedores, gerente. Okay? Agora, na addColumns, ela tem aqui o nome 1, expressão 1, ou seja, o nome da coluna e os valores que vão conter dentro dessa coluna. Então, essa coluna eu vou chamar ela de faturamento, vou colocar aqui tudo minúsculo. E aí, o que vai conter dentro dessa coluna faturamento vai ser o valor, né, do próprio faturamento. Percebam que aqui é a medida e aqui é o nome da coluna, que eu coloquei um underline na frente, ok? Para separar, né, o que é a coluna, o que é a medida. E aí, a próxima vai ser a meta. Prontinho, já criei aqui a tabela. Vou colocar aqui um return e vou retornar o valor 1, só para você ver o que eu criei aqui com essa função. Então vou vir aqui nas consultas DAX. E aí vou rodar aqui para executar, ok? Então foi isso aqui que eu criei, galera. Eu vou ter agora uma tabela com 3 colunas. Uma vai ser o nome dos gerentes, aí uma coluna vai ser o nome faturamento, vai ter os valores de faturamento para cada um dos gerentes. Na coluna meta, os valores de meta para cada um dos gerentes, ok? Agora eu vou voltar na medida e o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual foi o maior valor de faturamento e retornar para todo mundo, ok? Então o maior valor de faturamento foi esse aqui, ó, 19 milhões. Então eu preciso que esses 19 milhões repita-se em todos os contextos, ok? Vamos lá. Vou criar uma nova variável. P maior valor de faturamento. Agora eu vou utilizar a função maxx. Então a maxx ela pede uma tabela no primeiro argumento, que é o que a gente acabou de criar, e agora ela pede uma expressão. Qual que é o maior valor que eu quero trazer? Então, dentro dessa tabela, e aqui no segundo argumento da maxx, eu posso acessar as colunas que a gente criou aqui dentro da addColumns. Então, se eu colocar aqui underline faturamento, percebam que é o nome da coluna aqui. Olha só, que bacana, né? E se eu retornar essa variável
e colocar ela dentro do nosso gráfico, agora esse valor de 19 milhões tem que repetir para todo mundo. Vamos ver se vai acontecer isso. Então, beleza. Olha só. 19 milhões, 19 milhões, 19 milhões. Repetiu para todo mundo. Eu vim aqui em formato. Deixa eu até mudar a cor do gráfico para vocês verem aqui. Show. Então, a gente viu aqui que bateu. Próximo passo, eu preciso agora achar qual que é o maior valor da meta e repetir para todo mundo. Maior valor, meta. Então, é só eu substituir aqui pela meta. E se eu retornar esse valor lá no nosso gráfico, a gente vai ver se deu certo. Então, o maior valor da meta foi esse aqui, 37,8. Repetiu para todo mundo. Perfeito. Agora eu vou avaliar, né? Eu já tenho o maior valor do faturamento, já tenho o maior valor da meta. Agora eu tenho que saber quando que eu vou utilizar um, quando que eu vou utilizar o outro. Então eu vou escolher entre os dois qual que é o maior. O que for o maior é o que vai ser retornado. Então agora a gente vai criar a outra variável. Maior valor geral será igual. Vou utilizar a função max, ok? Tomem cuidado. Aqui eu utilizei a maxx e aqui somente a max. E aí eu vou passar as duas variáveis. O maior valor do faturamento e o maior valor da meta. E aí o que for o maior é o que vai ser retornado, ok? Então, vamos ver. Qual que foi o maior valor? 37,8 milhões, que foi um valor aqui da meta. Funcionou. Selecionar aqui outubro. Qual foi o maior valor? Já foi o maior valor aqui do faturamento, né? Então, retornou o valor do faturamento. Perfeito. Aí você vai falar, mas Jefferson, para que você fez isso aqui? Olha só o seguinte. O maior valor, ele está batendo aqui, ó, na casa dos 48 milhões. Se eu chegar, quer ver, ó, prestem atenção, tá vendo? Esse rótulo aqui, ó, ele não está aparecendo para fora da barra. Agora que vem o truque. Se eu chegar e colocar, por exemplo, vezes 1.3, eu fazer um deslocamento nessa barra, olhem só, o nosso eixo X, ele estava vindo até aqui, nos 48 milhões. Só que a gente colocou ali um deslocamento de 1.3 para ele aumentar, para sempre ficar esse espaço extra aqui, ó, para a gente ter espaço no rótulo. Olha só. Tá vendo? Agora o eixo X, ao invés de vir no maior valor da barra, o maior valor entre o faturamento e a meta, agora a gente fez um deslocamento nele. Ok? E aí, claro que eu não vou deixar essa medida aqui no nosso gráfico, né? Eu vou tirar ela daqui e eu vou vir no eixo X, valor máximo, agora tem esse fx, onde a gente pode colocar um valor de campo à medida que a gente acabou de criar. E aí a gente vai tratar aquele problema, ok? E aí tratamos aquele problema do rótulo não aparecer, mesmo a gente tendo colocado aqui, ó, esse valor mínimo 0. Agora, realmente, a gente sabe que além das proporções ficarem corretas para fazer as análises, vai ter também um espaço extra para caber o rótulo, ok? E aí, para finalizar, essa legenda não tem nada a ver com nada aqui, né? Então, a gente pode desabilitar ela e fazer uma legenda personalizada, ok? E aí, para fazer uma legenda personalizada, eu costumo utilizar o Figma. E aí você pode utilizar o PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, ok? Qualquer, né, a ferramenta onde você consiga fazer aqui essa personalização. Por exemplo, no Figma, eu vim aqui, coloquei um retângulo, um quadrado, né? E aí peguei a cor do faturamento e aí com texto escrevi aqui na mão mesmo. Faturamento. Ok? Aí claro que aí você pode com K. Opa, cadê? Letra, seleciona esse visual, aperta a letra K e aumenta aqui a sua escala. Ok? Tá? E aumentando. Ou você pode aumentar a letra por aqui também, tá? Por exemplo, tá com 114, coloca 220. Já aumentou. E aí, claro, aí você aumenta aqui o tamanho dele. Beleza? E aí você faz isso para o faturamento, faz isso para a meta, ok? Aqui na variação, legal, né? Você pode fazer o seguinte, você vai inserir uma linha, aí você clica e arrasta essa linha. Prontinho. Com essa linha selecionada, você vai aumentar a largura dela, aqui, por exemplo, colocar 3, pode colocar o valor 10. E aí você, por essas opções, você vai colocar um triângulo aqui, tá bom? Essa aqui seria a variação negativa. Aí, nesse caso aqui, poderia ter também a variação positiva. E aí você, com o texto, né, você escreve para ficar desse formato ali em cima. Finalizou, o que é que você vai fazer? Você vai agrupar todos os elementos, então você vai selecionar, botão direito do mouse, Ctrl G para agrupar. Ou vir aqui em Group Selection. Vai selecionar o grupo
E aí você vai vir aqui e colocar em SVG, ok? Provavelmente o de vocês vão estar PNG ou JPG. E aí vocês colocam SVG. Vem aqui nos 3 pontinhos, vai desmarcar essa opção aqui, Outline Text. E aí vai exportar. Feita a exportação, você vai voltar lá para o gráfico. Você vai vir aqui inserir um botão em branco. Inserir botão em branco. E cadê o botão? Ah, é porque tá um zoom, beleza. O botão apareceu aqui em cima. Deixa eu tirar aqui os outros botões que eu havia criado. Então, aqui é o botão em branco, né? Aí você vai fazer o seguinte, estilo do botão. Você vai desmarcar a borda, vai desmarcar o ícone. Desmarca aqui também. Aí você vai vir... Opa, vamos desmarcar aqui a borda. Você vai vir aqui em preencher. E aí você vai procurar uma imagem, né? Que aí nesse caso aqui, ó, é a legenda. E aí você vai marcar ajuste da imagem como ajuste e tirar aqui a transparência. E aí é só você aumentar aqui o tamanho da legenda. Ok? E aí fica dessa maneira. E aí o mais legal, pessoal, de SVG é que independente do tamanho que você optar, ele não perde a qualidade, né? Olha só. Que bacana. E aí, prontinho. Já temos aqui um gráfico, ele totalmente personalizado de forma nativa. Ok? E aí, galera, essa aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Dificilmente você vai encontrar aulas como essa até em cursos pagos, e aí eu estou distribuindo de forma gratuita para vocês como uma forma, né, de ajudar aí, para contribuir com a comunidade. A única coisa que eu peço, galera, é para vocês curtirem e comentarem bastante, tá? As curtidas e os comentários ajudam, né, o YouTube ver que isso aqui é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas. E isso ajuda demais, demais o canal, tá? Então, uma forma de vocês retribuírem é dando essa moral, né? Claro, também se inscrevam no canal, né? Compartilhem nas suas redes sociais, tentem realmente fazer e me marquem, tá? E não fique preso somente a faturamento e meta. Um cenário que, inclusive, eu falei aí durante a aula, bacana, é você fazer o atual versus ano anterior, mês anterior, trimestre anterior, ok? Aí o céu é limite com a criatividade que vocês vão ter. O que eu tentei fazer aqui é detalhar o máximo possível para que vocês consigam, né, entender os conceitos, entender as técnicas e adaptar na realidade de vocês. Ok, galera? Então, espero de coração que tenham gostado. Não esqueça, né, de dar aquele curtir, deixar aquele comentário. Se você também não gostou, deixa aí o comentário. E aí dê sugestões de próximos vídeos que vocês querem aqui no canal. Ok? Ative o sininho que vai vir muita coisa bacana aí também. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.